Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós respondemos uma pergunta do Jorge Fernandes, que nos questiona sobre site para advogados ou site jurídico. Afinal, o que faz a diferença para aquele cliente que entra no seu site, de fato clicar no plugin do WhatsApp ou preencher o formulário do seu site e entrar em contato com o seu escritório? Lembrando a você que este é um corte do TreeMindCast que nós gravamos semanalmente, sempre com convidados, advogados que estão se destacando no direito, falamos sobre novidades de marketing jurídico, estratégias, oportunidades de negócio e diversos outros insights para você aplicar no seu escritório. E ao final deste corte eu vou deixar o link para você assistir o episódio completo. A gente pegou aqui nas perguntas de pessoas reais, aí, seguidores nossos, clientes nossos, que vieram por meio das nossas plataformas, nossas redes sociais aí. E vamos começar então, como você falou, por site para advogados, né? Pergunta do Jorge Fernandes. Como escolher o domínio, né, ou nomenclatura de um site jurídico? Se é melhor utilizar um nome curto, adicionar o termo ADV, como isso influencia no SEO ou não influencia nada? Estou em dúvida. Help me, Guilherme. Bem legal. Cara, você sabe que tem um negócio interessante, há muito advogado, até um tempo atrás, né? Um tempo atrás, assim, tipo, alguns anos atrás, os caras saíam comprando domínio. A gente tem até alguns amigos, né, que compram domínio, assim. E aí tinha um advogado que comprava assim, advogado trabalhista SP. Eu te falei que uma vez eu ganhei dinheiro com isso aí? Eu comprei 5 domínios aleatórios, assim, por causa de um restaurante. E daí veio uma proposta, um tempão depois, assim, $1.000 para comprar um domínio meu. Então eu negociei e vendi por 1.500. É um negócio. E o que acontece? No jurídico, muitos advogados fizeram isso por muito tempo. Naquela época, vamos colocar naquela época, assim, alguns anos atrás, tá? Para não dar uma data específica, o Google, ele de fato interpretava isso e ele continua, guardadas as proporções, interpretando isso como algo significativo. Só que o algoritmo do Google, a inteligência, o robô dele foi se aprimorando. Então, naturalmente, se você tinha lá o domínio advogado trabalhista SP e as pessoas procuravam desta forma, aparecia o seu domínio. Porque o Google entendia o seguinte, falou, pô, será que esse cara não está procurando este site? E aí o seu domínio era exatamente aquele, certo? E aí, coincidia, o Google entregava você. As coisas mudaram, o algoritmo não é nem um pouco bobo, então não está mais tão fácil assim. Então hoje você buscar um domínio que seja extremamente fácil, primeiro, vai ser muito difícil você encontrar, e segundo, ele não faz mais diferença. Tá? Pode ser que em alguma região específica, essa abreviação do estado, ela ajude em alguma coisa, mas ele não faz mais diferença. Por quê? O algoritmo do Google mudou muito, ele vai mudar cada vez mais e ele foca sempre na experiência do usuário. Então o fato de você fazer lá, por exemplo, advogado criminalista, SP, ou advogado 24 horas, além de você criar um risco perante a OAB, você está criando um risco, porque a OAB não deixa, ela não permite que você registre um domínio, que você crie um site sem alguma associação com algum dos nomes dos sócios. Você pode até de alguma forma abreviar o nome do escritório, se tiver aquela pancada de sobrenome de sócio, mas você tem que ter alguma associação, tem que justificar o porquê daquele domínio, certo? Então esse é o primeiro ponto que é interessante. Então já não pode mais ser domínio de acordo com a OAB? Nunca pôde, na verdade. A comercial, nunca pôde? Nunca pôde, comercial nunca pôde, a não ser que você atue no âmbito administrativo. Advogadorápido.com. Isso, nunca pôde e provavelmente nunca vai poder. Assim, conhecendo a OAB, acho que nunca vai poder. Acaba caindo na mesma tese da mercantilização, né? Porque você faz uma propaganda ali no nome do site. Né? Matou a charada. Então isso é um ponto importante. Mas o Jorge, ele pergunta aqui sobre ADV. O que acontece? Não muda muita coisa também para fins de SEO, tá? São apenas mudanças, terminações, para deixar fácil aqui, não tornar muito complexo, né? O que acontece? Eu recomendo, se você, por exemplo, assim, qual que é a referência de mercado? A maioria dos escritórios usam .adv.br, certo? Então, você utilizar .adv ou .com.br, eu penso mais no usuário. Assim, o usuário está acostumado, por exemplo, com .adv ou ele está mais acostumado com .com.br? As pessoas que estão acessando os sites de advocacia, né? Você está colocando algo muito em comum que vai fazer o advogado, né, o seu cliente pensar para poder acessar? Não, o comum é .adv, está todo mundo muito acostumado, então tranquilo. Então é mais uma questão de preferência mesmo, tá? E de você ter essa disponibilidade de domínio. É meio que uma convenção, né? Daí você vai fugir da convenção, a pessoa vai criar, às vezes... Eu pensaria assim, putz, mas será que ele não conseguiu o .adv? Será que tem outro escritório que às vezes com esse nome? Não sei. Será que eu estou olhando para o escritório certo aqui? Acho que a convenção é importante nesse momento, né? É isso. Na prática, sim, respondendo de maneira objetiva, não muda mais, tá? Tem muita gente ainda que acha que isso faz alguma diferença, mas a verdade é que não faz mais diferença e cada vez menos vai fazer. O que faz a diferença é você investir em SEO, né, investir em marketing para gerar tráfego para o seu site e não tentar, através do domínio, gerar um tráfego que coincidiu da forma da pessoa pesquisar. Legal? Muito bom. Bom, até o último ponto interessante aqui, só para frisar, essa questão do domínio, logicamente, você deve tentar facilitar, simplificar.
Pelo fato de não fazer uma diferença, não quer dizer que você pode botar qualquer nome lá extremamente complexo, sabe, dificultar a vida do teu usuário. Quanto mais você facilitar a premissa básica de branding, né? Um nome que seja fácil da pessoa entender, que você possa falar pelo telefone e falar assim, entra no meu escritório XYZ, certo? .dv.br, que você vai encontrar, ou bota no Google. E uma dica que é interessante é, se você vai usar um domínio, por exemplo, que você já tem um concorrente muito forte, bota no Google o domínio que você está pensando, ou o nome do escritório, porque é como as pessoas vão procurar. Você vai ter que fazer um trabalho de SEO para ficar na frente daquele cara que está aparecendo. Então, olha o peso que esse cara tem. Depois eu vou dar algumas dicas de ferramentas, você pode entender um pouquinho. Não é tão difícil às vezes. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Melo. Né? Melo é um sobrenome bastante comum. Eu quero que quando eu colocar Melo Advogado, Melo Advogados, meu site apareça. Então vá lá no Google, dê uma olhadinha. Provavelmente Melo conhece um pouquinho. Tem vários caras fazendo um belo trabalho de SEO. Então você vai ter mais dificuldade de aparecer. Uns melhores que os outros, né? Então, sabe, é um pouco mais complexo isso. Então só cuida com esse detalhe. Tenta fazer uma abreviação, usar um nome que, já que você está começando, não tenha tanta disputa assim e você possa sair na frente nessa questão. Mas até me parece assim, que o mais óbvio é você pensar no nome do teu escritório como o cliente pesquisaria, né? Tipo assim, tem aqueles escritórios, eu tenho lá um amigo que tem lá o KPG, KGP, o KGP, alguma coisa assim. Eu procuraria como KGP Advogados, não procuraria como lá Kumori, não sei o que é o nome deles de fato. Teu escritório é conhecido como, né? Ou você quer se posicionar como? São vários sobrenomes, você quer fazer uma sigla? Faça a sigla tanto no cartão de visita quanto no domínio do site, né? Já pense nisso como o cliente buscaria, não tente reinventar sempre em todas as mídias, né? Bem bolado. E a forma como geralmente as pessoas procuram no Google nem sempre é a forma como a gente gostaria que elas pesquisassem, né? Então é bem isso que você falou. Às vezes o nome do advogado fica mais forte, então você tem que criar um nomezinho ou uma abreviação que fique fácil, assim, sabe? Tinha só para finalizar essa etapa, tinha um escritório que me procurou uma vez, que eles tinham, esse eu lembro, chama-se, eu não vou lembrar todos os sobrenomes, mas eles tinham 5 sobrenomes. Caraca. Para 5 sócios. E eles queriam todos os sócios, né, de alguma forma relacionados. No site. Isso. Não tinha o que fazer a não ser uma abreviação. Então nós tentamos abreviações alternando a inicial de cada nome que eles queriam. Tudo bem, vamos resolver e tal. No final ficou uma coisa assim, tipo como macos.adv.br, bacos.adv. Isso, a gente achou um nome que ficava fácil, né? Então a sonorização ficava fácil da pessoa entender. E quando ela procurava no Google, relacionasse com o escritório. Então resolveu o problema. Então sempre tem uma forma de resolver, mas tem que ter de alguma maneira uma associação para você não começar errado. Senão a OAB daqui a pouco bate na tua porta e fala, pô, esse domínio não tem nada a ver com aquilo que a gente, né, preza no código de ética. Fechado? Muito bom. Bom, agora, sobre site para advogados, tem alguns detalhes que são extremamente importantes. Se você está só ouvindo, eu vou compartilhar a tela agora, tá? Para você que está vendo no YouTube, você vai ver em primeira mão. A gente lançou um modelo que é muito animal, tá? Que é um modelo que a gente fez exclusivamente para os advogados que estão ou iniciando, até já estão iniciados, mas querem um site focado em gerar negócio. Então tem 3 estruturas, 3 etapas que eu diria que são fundamentais para você entender a importância, o formato que a gente concebe um site como esse, tá? O primeiro ponto aqui, tá? Estou agora entrando aqui no site para você entender. Essa etapa inicial do site, e até para você que está apenas ouvindo, depois você pode colocar lá tremindagência.com.br, ele está hospedado nesse domínio, e é um site feito para advogados que querem prospectar cliente. Qual que é a premissa básica? A premissa básica é o seguinte, esse advogado tem que estar fazendo algum tipo de ação, obviamente, se ele quer gerar retorno, né, via site. Então, ou ele está fazendo SEO, está gerando tráfego orgânico, ou ele está fazendo ações em redes sociais, por exemplo, levando clientes para dentro do site, ou ele está fazendo campanha de Google Ads, né, que é o mais comum. Então, se ele está fazendo uma campanha de Google Ads, o princípio que a gente segue aqui é um princípio de continuidade. Esse cara que entra no teu site, ele entrou por qual palavra? De que forma que você está comprando aquele tráfego? Eu faço uma analogia mais ou menos assim, a pessoa que sai procurando, sabe, uma loja de colchão e entra numa loja que, puxa, tá cheia de coisa no mercado e o colchão tá lá no fundo. Uhum. A chance de você desviar esse cara, desviar a atenção dele e perder o senso de autoridade é muito grande. Então, se você está comprando um usuário que está querendo comprar colchão, pega ele pela mão e bota ele dentro de uma loja de colchão. Certo? Por isso que várias lojas de colchão se tornam mais autoridades e vendem, né, mais do que outras magazines, porque são especialistas. A pessoa entra, eu quero colchão, ela entra numa loja de colchão. O que acontece muito, assim, que a gente brinca, é as pessoas comprarem palavra-chave, tipo assim, rescisão trabalhista, e bota o cara dentro de uma página que fala, sei lá, sobre tributário, ou fala sobre um monte de coisa. Mas é o escritório que tem várias áreas, ele deveria ter uma landing page ou uma página já específica para cada campanha que levasse para aquele assunto que ele está trazendo pela campanha específica. Boa pergunta. Seria o cenário ideal, tá?
Seria o cenário ideal. Esse é o cenário ideal, porque aí você conecta, faz esse princípio de continuidade. Você pega o cara que está falando sobre, que está buscando informação sobre um assunto e leva ele exatamente para complementar aquele assunto, né? Faz uma continuidade sobre aquele tema. Agora, discorrendo aqui sobre o site. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né? Um bannerzinho contextual aqui, né, para dar aquela conceitual, melhor colocando, tá? Então você pode colocar o teu sloganzinho, né? Nesse caso aqui a gente está colocando um site que a gente fala agilidade, segurança jurídica e eficiência. E aí é mais aquela mensagenzinha de início, né? Você pode até trocar isso aqui, por exemplo, para alguma coisa conectada ao problema do cliente. Né? Então, somos especialistas em acordos trabalhistas pró-reclamantes, sabe? Para empresas, para pequenas e médias empresas. Estamos há 20 anos resolvendo problemas de previdência para pessoas tal. Diria que aqui você tem duas oportunidades. Ou você foca no cliente, aí você traz uma mensagem que está conectada com aquilo que você está trazendo de tráfego, ou você faz um branding, tá? Ou você foca no teu branding. Não, eu gosto, o slogan que representa o nosso escritório é esse. Massa, então coloca isso. Mas o ponto dessa primeira página aqui, para não gerar aquela questão do bounce rate, assim, do cara clicar na página, olhar e sair fora, ele entender, deixar muito óbvio nessa primeira parte o que ele faz de fato, né? Porque às vezes bota uma frase conceitual e uma foto de um advogado fortão atrás sentado num Porsche. Assim, cara, o cara vai olhar para aquilo ali, né? Mas não era isso, não sei o que eu estou procurando. Muitos vão sair porque não ficou óbvio o que ele faz, né? Você tem ainda, eu diria assim, alguns segundos para ele sair. Então, por isso que nessa primeira etapa eu não bato tanto assim, não tem que ser uma mensagem relacionada ao problema do cliente, ao problema jurídico. Não, dá para ser algo relacionado ao brand, mas você já vai perceber, eu vou rolar aqui agora, rapidamente você tem que entrar em alguma coisa que se conecte. Então, na segunda etapa aqui, eu coloco o que eu chamo de frase conceitual. Você tem mais uma oportunidade de reforçar um pouquinho a expertise do escritório, caso você opte pela versão de falar sobre um problema. Né? Então, aqui a gente colocou, tem uma faixinha embaixo, assim, que tipo, resolver e antecipar conflitos, expertise em negócios. Então, pensa numa frase, no slogan, que se conecte com o teu público-alvo. O que você... Isso a gente parte de um princípio, depois eu vou explicar melhor, chamado job to be done, que é quando você pensa nas circunstâncias, sabe? E não faz uma associação tão lógica. Exemplo, o cara que está procurando, né? Se você comprar uma palavra-chave de alguém que está procurando como fazer um acordo trabalhista, certo? Um acordo trabalhista você pode ter uma pessoa que é reclamante, certo? Ou um reclamado, ou a empresa tentando fazer uma negociação. Se você está comprando e acha que o teu perfil é a empresa, o que você pode colocar aqui? Sabe? Alguma coisa relacionada àquela circunstância. O cara quer evitar um processo, ele quer evitar um custo muito alto, ele quer resolver um problema, mas talvez ele tenha outros medos. Como é que você consegue traduzir isso? Sim. Isso é job to be done. Somos especialistas em reduzir custos de problemas trabalhistas, custos trabalhistas. É isso aí. E já em seguida, é a etapa, uma das que eu mais gosto, cara. Aqui você entra forte na estratégia, pelo seguinte. Aqui a gente fala assim, algumas das soluções jurídicas em que somos especialistas. Aí você conecta com aquilo que você fez, que você comprou, aquele tráfego que você está trazendo. Então, por exemplo, aqui, né? A gente está pegando aqui do trabalhista como exemplo. São 4 opções, 4 blocos. Então, o primeiro aqui, rescisões trabalhistas, verbas rescisórias, cálculos, formatos de demissão. O que é o ideal? Pense em quais situações, quais são as problemáticas relacionadas à rescisão trabalhista. Use as palavras-chave, tá? Que podem estar associadas à pesquisa da pessoa. Eu acho legal do jeito que está colocado aqui, porque às vezes o advogado coloca como ele gostaria de estar no site dele, né? Tipo assim, trabalhamos reduzindo passivos trabalhistas, mitigando riscos e operações estruturadas, não sei o quê. Isso. Tá, mas o cliente lá na ponta que vive, o empresário que você atende, como é que ele pesquisa isso? Cara, tô com um problema de operações societárias. Aqui meu sócio vai sair, putz, será que eu trago um sócio, um funcionário que quer virar um sócio e tal? Conflitos contratuais. Então, é exatamente o problema que ele tem, não como você quer colocar, né? Perfeitamente. Então, assim, aqui é uma etapa que não é etapa áreas de atuação, não é etapa das áreas do direito que o teu escritório atende. Isso aqui ele tem que ser dinâmico. É conforme o que você está pescando pessoas, né, empresários que estão buscando sobre dúvidas trabalhistas ou sobre dúvidas societárias, sobre conflitos contratuais. Ótimo. Então, esses blocos aqui eles têm que estar de acordo com aquilo que você está procurando. Estou pescando esse segmento, vou adequar esse bloco para esses segmentos. Para que quando o cara entre, ele identifique as palavras-chave que remetem. Mas aqui tem um pulo do gato também que é interessante, Yuri, que é o seguinte. Cada bloco, inclusive eu explico isso. Olha só, na rescisões trabalhistas, a gente fala o seguinte, olha, colocar as palavras-chave conectam, né, aumentam as conversões porque conectam o teu público-alvo. No segundo, que a gente fala sobre elaboração de contratos, eu coloco assim, em campanhas de Google Ads, repetir a palavra-chave aumenta o índice de qualidade do anúncio. O que isso quer dizer? O Google, quando você faz um anúncio, tá? Tanto faz se for um Google Ads ou até um SEO, que não permite anúncio, mas enfim, quando ele leva a pessoa para dentro da página, ele entende que a palavra-chave que levou ela para lá
está lá mencionada, ele aumenta a qualidade do seu anúncio, porque ele entende o seguinte, opa, esse cara está falando sobre o assunto que a pessoa procurou. Lembra que eu fiz a analogia do colchão? Pô, esse cara aqui vende colchão, que legal, interessante. Então, usar a palavra-chave, alternâncias da palavra-chave, inclusive campo semântico, como bem você quiser entender, certo? Ajuda a relevância do anúncio. E quando ajuda a relevância do anúncio, prêmio, o teu anúncio fica mais barato. Se ele fica mais relevante para o usuário, é o que o Google quer. Ele vai ficar mais barato. Então, essa etapa aqui ela é estratégica demais. Perceba que ela já vem logo depois que o cara entrou. Pum, tem que me conectar nesse momento, reforçar minha autoridade. Tá? Então, aqui pense muito nisso. Repetição de palavra-chave e circunstâncias. O que eu posso resolver para esse cara? Depois, rolando um pouquinho, vem a etapa de sites que você deve ver muito aí, que chama prova social. Como é que eu faço para provar para o cara que eu não sou um cara de, sabe, fundo de quintal, enfim. Aí vem a parte de depoimentos. Tem um ponto interessante aqui que a gente cita, olha, não pode citar o valor da causa e o nome da empresa. Você não pode, de alguma forma, usar aquela relevância que você sente do depoimento a seu favor. Mas você pode receber um feedback que está relacionado ao seu trabalho especificamente. Sabe quando tem aquele elogio, tipo, um advogado muito atencioso, prestativo, toda vez que eu liguei ele me atendeu super bem, olha, muito bom o trabalho, agradeço, sou grata a esse escritório. Não pode colocar assim, puta, reduziu 1 milhão em passivos aqui na minha empresa. Isso é um comentário, é um feedback, então você pode colocar isso. Muita gente tem medo, não posso botar depoimento, porque a OAB sempre tornou isso muito taxativo. Você pode colocar, mas com bom senso. Você tem que colocar uma opinião sobre a sua pessoa e não sobre causa, sobre o objetivo, resultado que ela gerou para você. Isso faz toda a diferença. Então isso é bem importante. Pra você ter uma noção assim, de como isso não interfere, sabe no Google, quando você vai lá e procura o nome do escritório ou de uma empresa e aparece os comentários? Sim. É a mesma coisa. Aquele comentário que está lá no Google, você pode traduzir e trazer aqui para dentro do seu site. Mas desde que não seja mercantil ali o comentário, perfeito, né? Que o comentário não seja mercantil. Porque quando você vai fazer uma propaganda, entre aspas, de qualquer outra empresa que não é advocatícia, você quer isso, né? Reduziu de tanto para tanto Isso. preço e tudo mais, deu economia aqui na minha empresa, reduziu não sei o quê. Ajudou em tal a fusão e aquisição que gerou tanto de caixa para o meu negócio. Quando fala de advogado, você tem que falar mais da atuação mais sutil. Isso. E menos o resultado, né? Perfeitamente. Eu até coloco aqui, né? Tipo, o nome da pessoa, é legal. E o que ele faz? Coloca só a profissão dele, não bota o nome da empresa. Não e pergunta o o nome da Estado? empresa? Não é bom. A OAB não permite. Eu também, assim, não vai mudar muita coisa, você vai correr um risco desnecessário. Mesmo que seja uma empresa, uma Ford, assim, o cara tem Então, Ford. aí que é cagada. Não pode. Ela não deixa, né? Você está incitando, tá dizendo assim, eu sou bom porque eu atendo essas empresas. Nem sites, por exemplo, como Machado Mério, Siqueira Castro, Pinheiro Neto fazem isso. Sim. Então não pode, não é bom fazer, sabe? Mas você pode colocar, por exemplo, assim, esse cara é um empresário, né? Esse cara é um diretor jurídico. E coloca o estado, coloca a cidade. Mas o nome e uma referência ao trabalho em si, tá? Não a causa. E foto, a pessoa pode colocar? Possibilita. Pequenininho pode, tá? Desde que ele não... Assim, é bom senso aqui, né? O que manda é o bom senso. Não se relacione, por exemplo, você bota um cara lá, eu não vou citar Ford, mas vou botar a foto de um cara assim. Dentro do jatinho. Isso, é dentro do jatinho. Cara, não faz isso. Primeiro que não vai se conectar. Né? Tem que parecer realmente honesto, tem que parecer real. Isso vai fazer a diferença sim, tá? Vai passar despercebido. A prova social aqui, essa etapa do site, Yuri, não é para dizer assim, nossa, vou contratar esse cara por causa desse depoimento. Não. É para ela é mais uma parte, um elemento que, que interessante. Tem que reforçar, né? Você está reforçando mais uma vez a mensagem de que você é um especialista naquilo, tá? Depois, sim, aí a gente vem para o tradicional, áreas do direito, né? Que a gente atua com eficiência. Então, essa é a parte tradicional dos sites, né? Do direito, que geralmente você entra no site, ele não tem aquela etapa de cima que a gente mostrou. Ele vai direto para áreas do direito. Então, ele vai lá e compra a palavra-chave, tipo a rescisão trabalhista, e bota o cara dentro de um site que fica falando o que ele faz. Direito civil, empresarial, tributário, família, sucessão, tudo, né? Então, aqui sim, você pode entrar com outros elementos, outras áreas do direito, citando as áreas em geral. Então aqui a gente está mostrando... Aqui abre seu coração, o que você quer falar. Isso, administrativo, trabalho, tributário. O que eu recomendo também aqui nessa parte, tá? Cite alguma coisa que demonstre uma certa relevância, uma certa notoriedade para o escritório. Por exemplo, direito do trabalho, eu botei aqui, em defesa de empresários no consultivo e contencioso. Eu não estou falando exatamente o que eu faço, eu estou falando assim, cara, estou deixando claro qual que é o meu objetivo aqui, qual que é o meu foco. No direito tributário, eu estou falando do planejamento, a restituição de tributos pagos.
Então eu estou englobando de maneira genérica quais são as principais ações. Ou você vai para a causa, ou você vai para a tua característica como escritório, para o teu posicionamento. Tá? Seria essa definição. E é interessante, né? Porque você tem que escrever de um jeito, relembrando que isso acho que nunca é demais, que de um jeito que o público final pesquise, né? Porque é sempre a tendência a escrever para outro advogado, né? Ou para nós mesmos. Então, ali, direito tributário, né? Recuperação tributária, IRPJ, IACS, CLL. Cara, calma aí. Vamos colocar como o teu cliente procuraria ali, né? O CEO, não o contador dele. É isso aí. Depois rolando aqui para a gente avançar para a etapa final, você tem a parte de conteúdo. Então, eu invisto em conteúdo. Coloca um conteúdo que se conecte novamente com aquele cliente, com aquele tráfego que você está trazendo, certo? Isso pode ser temporal. Então, nesse momento estou dando esse foco aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre conteúdo. Então, se conecta, aproveita mais um momento para você reforçar a tua autoridade. Sabe? Alguma coisa que esteja relacionado, por exemplo, àquele assunto e que ele nem pensou. Vou te dar um exemplo aqui, já que a gente está falando do trabalhista, né? Rescisão do contrato de trabalho. Será que esse cara não está, por exemplo, pensando agora na diferença de contratar um PJ? PJ versus CLT é um termo bastante procurado. Às vezes pode ser um conteúdo aqui, mais uma oportunidade para você. Opa, caramba, esse cara entende mesmo. Esse cara fala sobre vários assuntos que eu nem estava procurando. Mais um momento para você gerar a oportunidade de efetivar a sua autoridade. Por fim, a gente tem a parte de dúvidas comuns. Depois que você entrar nesse link aqui, Trimind da gente, você vai perceber que essa dúvidas comuns nosso aqui, ele está relacionado a este modelo de site. Porque o que a gente está mostrando aqui é um modelo de site jurídico, certo? Que você pode facilmente adaptar ao seu escritório, mudando cores, inserindo logo, enfim, a gente faz alguns ajustes em cima disso que eu vou pedir para você falar com o nosso comercial, se for o caso. Mas aqui, dúvidas comuns é quando você coloca as dúvidas que estão relacionadas novamente àqueles clientes que estão contratando. Tipo, há quanto tempo leva esse processo? Quanto eu preciso pagar na frente? Tenho custas? Enfim, pense em todas as perguntas que são feitas diariamente sobre os assuntos que você está atendendo, sobre o foco do seu escritório, e insira aqui. Isso faz toda a diferença, porque você responde uma duvidazinha simples ali que faz com que a pessoa se conecte com você. E uma pergunta, dentro do mesmo site, o mesmo nicho, vamos pensar, o cara que é do mesmo nicho, os dois seguem o mesmo padrão aqui da Trimind, um padrão legal e tudo mais. O que você percebe que mais diferencia um do outro? É o tempo de história? É o visual? É a logo? É descrever detalhadamente o que faz? É um atendimento rápido na hora do site para virar lead, quero dizer? Cara, do site em si, simplificando, tá? É a experiência da informação ali. É o cara se conectar rápido com a informação, sentir que o que você está passou para ele em termos de informação, né? Aquela informação que você, de acordo com aquilo por que ele foi trazido para dentro do seu escritório, fez sentido para ele. Conectou a informação, cara, isso faz toda a diferença, ajuda pra caramba na conversão. Aí o segundo momento, a gente vai falar daqui a pouco, né? É a velocidade, sim, velocidade de atendimento e se conectar com o cliente, né? Vai naquela regrinha que eu já falei aqui anteriormente sobre a regrinha dos 5 minutos. Tipo, cara, se você ficar 5 minutos com alguém no telefone, provavelmente você não se conectou, né? Porque você não fez as perguntas, você não fez um contexto bacana, certo? Para gerar uma conexão com essa pessoa. É preciso ficar mais tempo. Eu falo da regrinha dos 5 minutos justamente por isso. Só fiquei 5 minutos e desliguei. Você não criou conexão porque você não faz amizade com ninguém em 5 minutos. Agora, você ficar meia hora interessado sobre aquele assunto, perguntando para a pessoa, certamente você gerou mais conexão. Então, essa é uma segunda etapa. Não vou avançar muito nisso, porque senão a gente perde um pouquinho do contexto aqui sobre site. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui acessar. Nesse episódio, a gente fala sobre case sucesso e outras estratégias de marketing jurídico que agora você pode implementar no seu escritório. E vou te recomendar também outros 2 vídeos que fazem muito sucesso por aqui. Um a gente fala sobre Instagram para advogados. Afinal, o que faz o Instagram do mercado jurídico bombar? E o outro a gente fala sobre quanto ganha um advogado, uma atualização sobre salário médio, diferentes áreas de atuação. Os 2 vídeos estão super legais, convido a você a deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal, assiste esses vídeos e depois nos passa um feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.